falar um pouquinho aí do Coringão, que treinou ontem, né? Lá em BH, e amanhã enfrenta o Huracan. Amanhã enfrenta o Huracan pela Copa Sul-Americana, tá? Vamos lá, a atualização do Yuri Alberto foi feita ontem pelo Corinthians. O atacante Yuri Alberto, após uma primeira avaliação médica, ainda no vestiário da Arena MRV, após a partida diante do Atlético Mineiro, teve uma contratura na região lombar identificada, com um quadro relevante de dor. Foi encaminhado ainda na madrugada deste domingo ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para a realização de exames de imagem, que constataram uma fratura no processo transverso de L1 à direita, né, meu amigo? O atleta está imobilizado, medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico do Corinthians, tá? Yuri Alberto, então, é desfalque, né, para a partida contra o Huracan, com certeza, tá? Com certeza é desfalque, né, para essa partida, não temos dúvidas nenhuma, né, por causa dessa questão aí que aconteceu, uma grande perda, né, para o Corinthians, o Yuri Alberto nesse jogo. Aliás, eu não teria colocado o Yuri Alberto em campo, pô. Sabe? Enfim, mas tudo bem. Agora é fácil falar também, né? Não vou ser também oportunista, não. Esquece isso, tá? O time do Corinthians é um time que tem um torcedor que tá reclamando que o Dorival tá poupando. Deixa eu falar um negócio pra você, meu torcedor nobre amigo. Se não poupar, estamos mortos. Sabia? Esse time do Corinthians aí, meu amigo. Esse time do Corinthians aí, se não poupar, você vê o Martins, você dá uma folga pra ele, ele volta a ser o Tasmania que a gente gosta. Não, o cara pegou ele, o cara foi dar uma chegada nele, já saiu por baixo aqui, já empurrou o cara, aí saiu correndo pra linha de fundo, ele volta a ser o Tasmania, já sai brigando, entendeu? Daqui a pouco ele briga, empurra o cara aí, dá um soco e dá a mão. Ele é louco, ele volta a ser o louco que a gente gosta, entendeu? O Carrídio até agora não foi. O Carrídio é o caso mais exclusivo da história do Corinthians, que só é poupado em jogo importante. Corinthians e Flamengo, semifinal de Copa do Brasil, poupado. Corinthians e. Eu não sei o que eu tô falando, hein? Corinthians e América. Não, Corinthians e. Como chama lá? O Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores. Poupa o Carrídio, não joga lá. O Carrillo só é poupado em jogo importante. Então, quer dizer, ele tá lá, joga um pouquinho, joga aqui. Joga um pouquinho, poupado um pouquinho. Joga um pouquinho. Ele nunca fica bom. Ele nunca mais ficou bom. Mas aí vai esperar o Corinthians chegar numas oitavas de final. Corinthians e Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil. Poupa o Carrillo no primeiro jogo. O Carrillo é o caso a se explicar, né? Contra o Racing ele foi poupado também, ô Roveda? Contra o Racing ele foi poupado também? Hein? Depois vocês me explicam se contra o Racing, eu não lembro contra o Racing. Então é o único caso, né, um caso a ser explicado, né? Vamos ver se a ciência explica, alguma coisa explica que o Carrídio, um dos melhores jogadores do time, só é poupado em jogo importante. Contra o Racing foi também. Não, contra o Racing do Uruguai não. O Racing do Uruguai é meleca, entendeu? O Racing do Uruguai, beleza. Eu pensei que ele tinha sido poupado naquele Racing lá da Sul-Americana do ano passado. O Racing verdadeiro. Então, gente, é assim, você não adianta ficar reclamando, tem que poupar. Porque se não poupar, meu amigo, ninguém poupa nós. Os caras morrem em campo. Entendeu? Os caras morrem em campo. Os caras tá cansado. O Carrídio tá se arrastando, nunca mais jogou bola. E não tem nada a ver com a posição, tá? Porque tem uns entendidos aí. O Dorival pôs o Carrídio na direita. Onde ele jogava? Onde ele jogava com o Ramon? Na direita, no losango. O que muda? O que muda o Carrídio jogar na direita do losango e na direita da linha de 4? Não muda nada. Enquanto o Ramon ainda era pior, que o Ramon fazia ele voltar a fechar a linha de 5 e espetar lá na frente. Ele cansava mais ainda. Agora, o que eu vejo, o que eu entendo do Carrídio é que ele tá preguiçoso e descansando lá na lateral. Para mim é isso. Tá? Desculpa, até agora eu não testei ainda. Não sei se pode falar mal do Carrídio. Porque a primeira vez que eu fiz uma crítica com o Garro, a gente tem um seguidor aí que ele deve estar aí quietinho aí, né? Tá magoado até hoje, quando eu fiz a primeira crítica do Garro, que foi exatamente contra o Racing, quando ele pipocou naquele lance lá e perdeu aquele gol lá, tá? Aí, quando eu fiz a primeira crítica pro Garro, mudou tudo.
Agora eu não sei, tô fazendo a primeira crítica pro Carrídio. Desde que o Carrídio chegou, eu que falei que no ano passado que era o jogador mais importante do time taticamente, tô agora fazendo a primeira crítica. Não sei se pode. Eu vou olhar aqui embaixo para ver se pode, se não tem nenhum Carridiozinho, né? Nenhum fãzinho, enfim, tem gente que sente algumas coisas, né? Pelos jogadores assim que são especiais, né? Enfim, mas o Carrídio, para mim, tá descansando na lateral, o que ele faz hoje em dia. Entendeu? Você tem razão, Samir. O Carrídio não tá jogando, né? Hein? O Michael Bourne é ótimo. Meu Deus. Enfim, né, velho? Tem pouco like aí, velho. Agora, então, que eu falei do Carrídio, hein? Agora que eu falei, né? Que eu falei do Carrídio, aí lascou, tá? Gente, deixa o likezão aí, velho. Muito pouco like aí, tô morto assim. Carrídio sentiu a saída do Ramon Dias. Eu sou fã do Carrídio, mas você tá certo, Samir. Não, eu também sou fã, pô. Joga muito. Tecnicamente, quem é melhor que ele no Corinthians tecnicamente? O Corinthians tem, tecnicamente, o Corinthians só tem 3 jogadores tops. Tecnicamente. Memphis, Carrídio e Hugo Souza. E o Hugo Souza ainda tem uma deficiência terrível em saída de bola. Mas é muito bom. Então, assim, o Carrídio é fã. Tá liberado, Samir pode criticar. Ainda bem, obrigado, gente. Você tá certo, Samir pode sim, né? Se o Garro faz aquele gol, tínhamos ganhado a sua. Exatamente, pô. Sabe, eu nunca vou deixar de ser corintiano. Entendeu? Eu nunca vou deixar de ser corintiano. Nunca. Posso ter diploma de jornalista, 20 anos de carreira, mas ainda, ó, tá na veia, o meu período de arquibancada, o cara perdeu um gol daquele lá, né? Não tocar a bola, aí não dá. Entendeu? E depois ele repetiu isso, né? Depois ele repetiu isso em um outro jogo aí. Vocês lembram, né? Lá no Equador. Mas enfim, tá tudo certo. Gente boa, joga muito bem, é muito bom jogador, não é craque, mas é muito bom, tá? Mas é muito bom. O like, tamo junto aí. O Carrídio que está jogando mal ou está faltando um companheiro bom para ajudar? Mas os companheiros são os mesmos, né? Hein? Sem crítica construtiva o time não cresce. Exatamente. Tá? Exatamente. Hein? Então, exatamente, Davi. Esse lance aí. Esse lance aí que eu tô falando. Quem diria, um presidente foi eleito para trazer uma solução. Tem uma foto circulando, tá? Se o dono da foto aparecer, pode avisar, tá? Me chama aqui, se você me conhece no Zap, sou eu o dono da foto. Mas seja verdadeiro, se é você mesmo, tá? Se mentir pra cima de mim, depois quando eu te trombar, o bicho vai pegar pro teu lado. Mas você que é o dono dessa foto, depois quiser o crédito, é só me chamar aqui que eu dou o crédito. É que tá circulando no WhatsApp, né? Então não sei quem é o dono da foto. Sou muito sério, né? Não gosto de pegar nada que não é meu, né? Mas olha aí a foto que tá no Parque São Jorge, ó. Né? Olha aí. Em frente ao Parque São Jorge, olha aí. Olha o que fizeram, hein? É de madeira isso? É o quê? Tá escrito, a casa vai cair. Tá? É o que tá escrito aí. Hein? E tem dinheiro para tudo quanto é lado, né? Dinheiro para tudo quanto é lado no Parque São Jorge. Tá? No Parque São Jorge. Entendeu? No Parque São Jorge, tá? Então, olha aí. O Capelanes postou aqui um vídeo, né? Mostrando também o Pinóquio aí, né? Não sei se pode ser dele essa foto. Tô vendo agora aqui também, tá? Enfim, o importante é para vocês darem uma olhada aí, né? Para 2.500 corintianos, deixa o like aí, gente. Vambora. Deixa o like aí. Não, dinheiro de verdade não é, né, velho? O Branquinho, tá de brincadeira? Hein? Samir, a diretoria dos Gaviões da Fiel falou que vai querer conversar com o Augusto Melo antes da reunião de hoje. Então eu que dei essa informação, mas ainda não aconteceu, tá? Ó, o Wildes tem o direito aí de apoiar o Augusto também. Nada disso muda a minha opinião em relação ao Augusto, fica Augusto, entendeu? Então, assim, é cafezeiro. Assim, cafezeiro é a minoria que gosta do Augusto. Mas se é cafezeiro, tem o meu respeito, meu irmão. Você tem aí o seu direito de expressar a sua opinião. O Davi falou que essa foto é do Capelanes, sabe? Ele foi o primeiro que vi no X, que eu não acompanho o X, né? Então, um abraço aí pro Capelanes aí, ó. Foto aí que deve ter sido dele, tá?
para vocês darem uma olhada aí. Ficou até bonitinho, Augusto, o pessoal falando, é o Pinóquio, enfim, vai ser um dia daqueles, né, velho? Vai ser um dia daqueles, né, no Corinthians, infelizmente. Olha só, em relação à reunião de hoje, né, o Augusto tenta, na justiça, seus advogados, seus pares, conselheiros, que poucos que ainda o apoiam, tenta ainda anular, né, adiar a reunião de hoje mais uma vez. Isso eu trouxe no sábado, não é nenhuma informação nova, mas está acontecendo. Está acontecendo, tá? Teremos um dia quente e talvez nem tenha reunião, dependendo como que eles vão mexer os pauzinhos aí. Política é política, né? Já diria Talib afirma, de política em política. E se acontecer a reunião, que acho que é o mais provável que aconteça, tá? Se acontecer a reunião, ele ainda vai recorrer, vai tentar na justiça, né, anular a decisão, tá? Enfim, vai ficar uma guerra política, o Corinthians vai continuar sangrando, o Corinthians vai continuar sofrendo em meio a uma guerra política dentro do clube por conta de pessoas incompetentes, tá? Sinceramente, a gente viu na eleição o nível dos nossos candidatos. Quando a gente viu o debate entre André Negão e Augusto Melo, perguntaram para mim, sabe quem perdeu? Eu falei, o Corinthians. Enquanto outros clubes sendo geridos por pessoas profissionais, essas eram as opções que o Corinthians tinha, tá? E não tô nem aí o que vão pensar, né? Eu nunca, né, falei com o André Negão na minha vida. Acho que era melhor o André Negão ainda do que o Augusto, por incrível que pareça. Mas, na época, eu critiquei, né, as duas opções, né, porque tenho liberdade para isso. Como havia criticado já há 3 anos o Duílio. Enfim. Mas não tinha como, né, por tudo que aconteceu, a oposição, né, do Duílio ganharia, e ganharia realmente porque tinha que ganhar. Por tudo que ele fez nesses 3 anos, né, por tudo que o Duílio fez nos 3 anos, porque é o seguinte, a gente só esquece o Duílio agora porque o Augusto conseguiu ser pior em 1 ano. Porque o Duílio também é inesquecível na nossa memória, tá? Tenta pensar em coisa ruim. Augusto, Duílio, entendeu? Vem na hora, né? Enfim, a oposição se juntou e eu falei nas eleições e quando ganhou que sofria o risco do reino dividido. Eu fui o primeiro a trazer a briga entre Augusto e Rubão e muita gente me acusava que eu estava querendo arrumar confusão, né? Que eu estava querendo polemizar, né? Trazer intrigas aí. E depois viram o que aconteceu. Por quê? Eu tenho 20 anos de carreira. Eu já vi, dentro do Santos, cobrindo a política do Santos, a oposição se reunir para tirar o Marcelo Teixeira, que estava 10 anos no poder. Essa oposição ela foi fatiada. Sabe quando o cara vai cortar o... O que corta assim? Agora eu nem sei. O cozinheiro, né, com aquela faca. Entendeu? Essa oposição, que depois virou situação, rachou várias vezes. Eu já vi essa história. Eu, por exemplo, não aceito trabalhar com o inimigo. Esquece. Sociedade, para mim, é muito difícil. Entendeu? Eu não, né? Eu já evito sociedade com amigo para não perder a amizade, porque, né, amo meus amigos, gosto dos meus amigos, então eu já evito sociedade já para não perder a amizade. Prefiro a amizade deles do que qualquer chance de negócios. Como já tive na minha vida, inclusive com gente com muito dinheiro, me propondo sociedade, coisa. Prefiro manter a amizade. Com inimigo, então, esquece. Eu não trabalho com ninguém que eu não confio. Com ninguém, com ninguém. Se eu tiver um mínimo de desconfiança, acabou, esquece, não trabalho junto. Então, essas pessoas se corrompem, tá? Essas pessoas se corrompem pelo poder, para chegar ao poder. E chegam. Só que aí teve que vender alma para um, vender alma para outro, vender alma, tô falando assim, né, de maneira figurativa, né? Tem que abraçar o inimigo, abraçar o outro inimigo, abraçar o coisa ruim, a peste perniciosa, enfim. Aí vai abraçando, abraça a cobra, abraça o jacaré, abraça o urso, né, o abraço de urso. Enfim, é isso que as pessoas fazem para chegar no poder. Eu não sou assim. Por isso que eu não acredito em política, em presidente. Chegou, para mim o cara, para chegar a ser presidente de uma nação, meu amigo, você imagina que esse cara não teve que se corromper no caminho. Eu não tenho vida, eu não tenho chance alguma de um dia ser um político. Porque para você chegar lá em cima, meu irmão, imagine como que deve ser, né? Vocês imaginam, né? Enfim, então o que aconteceu com Augusto Melo foi isso, né? O que aconteceu com Augusto Melo foi isso. Pelo poder, ele fez de tudo pelo poder. Tá aí, meu amigo. Tá aí, ó. Tá sendo traído? Tudo farinha do mesmo saco, meu irmão. Entendeu? Tudo farinha do mesmo saco. E os piores, os últimos ainda que foram trabalhar com ele.
sabendo tudo que estava acontecendo, foram trabalhar com ele ainda. Vocês são piada. Diretor de marketing, nem sei seu nome. Diretor financeiro aí que entrou agora. Aquela última lá, os trapalhões lá que entraram por último. Diretor não sei do que. Vocês são uma piada. Vocês são ridículos, tá? É minha opinião, vocês são ridículos. E aí, Fel, vamos para as últimas notícias do Corinthians. Yuri Alberto deixou a delegação do Corinthians em Belo Horizonte e já retornou a São Paulo para tratar da lesão sofrida durante a partida contra o Atlético Mineiro. O camisa 9 será desfalque do Timão no duelo contra o Huracan da Argentina na terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Memphis Depay do Corinthians foi convocado para a seleção da Holanda. O atacante entregará a equipe nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Finlândia no dia 7 de junho e Malta no dia 10 de junho. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.